A gente vai mergulhar numa história que quase nunca é contada. Uma história que, na verdade, foi sistematicamente apagada por milênios. Com base na obra super importante de Marilyn Stone, vamos investigar uma época em que a divindade suprema não era um pai, mas sim uma mãe universal. Então, vamos começar com uma pergunta que mexe com tudo. E se, por milhares de anos, lá no comecinho das primeiras grandes civilizações, Deus fosse, na verdade, uma mulher? Para a gente conseguir entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, muito tempo, para um mundo que existia antes dos deuses patriarcais que dominam as religiões hoje. Olha só, antes de Javé, de Zeus ou de Alá, quem reinava era a grande deusa. Ela era venerada em todo o Oriente Próximo e muito além. Ela tinha vários nomes, sabe? Inanna, na Suméria, Star na Babilônia, Ísis no Egito, Astarte em Canaã, mas no fundo todas representavam a mesma força criadora, a grande mãe divina. E as sociedades que adoravam a deusa eram, bem, completamente diferentes do que a gente imagina. A vida social e econômica girava em torno dos santuários dela. Em muitos lugares, como com o povo lício, a descendência era matrilinear, ou seja, passada pela linhagem da mãe. As mulheres em lugares como Creta e Esparta tinham um status e uma liberdade impressionantes. A própria invenção da escrita era atribuída a uma deusa. E sim, existiam deusas guerreiras que muito provavelmente deram origem às lendas das Amazonas. E para ter uma ideia da importância dela, basta ver como ela mesma era descrita. Lá no século II, o escritor romano Apuleio colocou estas palavras na boca dela. Eu sou a natureza, a mãe universal, a única manifestação de todos os deuses e deusas que existem. É uma declaração, de poder total e universalidade. Só que esse mundo estava prestes a sofrer uma mudança radical. E é aqui que a história tem uma grande virada. A chegada dos invasores do norte. E olha, isso não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo, de séculos. Várias ondas de invasões de povos indo-europeus que talvez tenham começado lá por 4000 a.C. e foram ficando cada vez mais fortes. Por volta de 2000 a.C., chegam os hititas, trazendo uma tecnologia de guerra que mudou tudo, a biga puxada por cavalos. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro choque de mundos. De um lado, você tinha culturas agrícolas que reverenciavam a deusa, a natureza, os ciclos de vida e morte. Do outro, tribos guerreiras, super-hierárquicas, que adoravam um deus homem, um deus do céu e do trovão, e que trouxeram uma ideia nova, a do bem contra o mal, da luz contra a escuridão. Esses invasores não queriam só conquistar terras. Eles começaram um processo totalmente deliberado e, muitas vezes violento, para simplesmente apagar a religião que existia ali antes deles. E essa ordem de apagar tudo foi parar até nos textos sagrados. No Velho Testamento, lá em Deuteronômio, a ordem é bem clara. Deveis destruir completamente todos os lugares, esmagar seus pilares e fazer desaparecer seus nomes do lugar. Era literalmente uma ordem para apagar a história. E os métodos foram de todos os tipos. Estátuas foram destruídas e chamadas de ídolos pagãos. Templos da deusa ou foram demolidos ou viraram igrejas. Mitos inteiros foram reescritos para transformar os símbolos sagrados dela em coisas demoníacas. E como a própria Bíblia registra, aconteceram massacres de seguidores, como os profetas de Baal. Mas a supressão foi ainda mais sutil, e por isso, talvez mais poderosa. Ela aconteceu na linguagem. As Kadesh, que eram mulheres sagradas, foram reclassificadas depois como prostitutas ritualísticas. A religião da deusa virou só um culto pagão. A palavra deusa perdeu a letra maiúscula, e uma divindade que celebrava a sexualidade passou a ser vista como imprópria e sem moral. A linguagem virou uma arma de apagamento. Agora, a gente vai ver o exemplo talvez mais famoso e impactante dessa reescrita de mitos: a história da queda de Eva. O mito de Adão e Eva é um caso clássico de como os símbolos da religião antiga foram totalmente invertidos. A serpente, que era um símbolo de sabedoria da deusa, virou o quê? O tentador do mal. A árvore sagrada, que era a fonte de vida, virou a fonte do pecado. O ato de buscar conhecimento foi transformado em desobediência. E a consequência, a punição, foi a subjugação da mulher, que passou a ser justificada como um castigo de Deus. Uma justificativa perfeita para o domínio masculino. O grande mitólogo Joseph Campbell resumiu o impacto disso de forma genial.
Ele falou sobre a influência de mitologias conspicuamente planejadas, falsificadas, sobre a estrutura das crenças humanas e o consequente curso da civilização. Ou seja, essa história reescrita mudou o rumo de tudo. E as consequências dessa supressão, dessa reescrita toda, bem, elas ecoam até hoje. É um legado de milênios. A punição de Eva não ficou só lá no mito, não. Ela virou doutrina, virou regra. No Novo Testamento, em Timóteo, a ordem é bem direta, que a mulher aprenda em silêncio, em total sujeição. Não irei tolerar que uma mulher ensine ou usurpe a autoridade do homem. A culpa de Eva foi usada para silenciar e tirar a autoridade das mulheres na nova estrutura religiosa. E essa ideia se espalhou que nem folo. Lá no século V, Santo Agostinho disse que só o homem foi feito à imagem de Deus. No século XVI, Martinho Lutero escreveu que o domínio pertence ao homem. E no século VII, o Alcorão afirma que os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Deus fez um superior ao outro. É a mesma justificativa, em tradições diferentes. No fim das contas, foi assim que o pecado e o castigo de Eva se tornaram a grande explicação universal para o direito do homem de oprimir e subjugar a mulher. Uma única história, um mito, deu a base para uma estrutura social que dura milênios. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, né? Se uma história tão fundamental pode ser tão completamente reescrita e a versão antiga praticamente apagada, que outras histórias foram deixadas para trás? O que mais na nossa história não é exatamente o que parece ser.